Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é poderoso, é soberano, digno de toda a honra e toda a glória. Todo louvor e toda adoração seja dada ao nosso Deus, todos os feitos e sua glória. A paz do Senhor Jesus, amados em Cristo, é uma palavra de Deus ao teu coração. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco por intermédio da sua palavra. Uma boa noite, uma noite de paz, uma noite de bênção, uma noite de vitória. Boa noite para você, Eliana Vieira, e os demais, Cláudio da Silva, que vai entrando. Que o Senhor abençoe em nome do Senhor Jesus. Quem já não ouviu o não de Deus? Essa é a nossa palavra de hoje. Não, quando Deus diz não. Há momentos que não encontramos, vamos dizer assim, não encontramos explicação para alguns acontecimentos da nossa vida. A morte, um exemplo dela, a separação de alguém querido, uma doença que não tem cura, um fracasso financeiro, assim sucessivamente, uma sequência de fatos. O dividir, o dever. É impossível a gente observar algumas situações de nossa vida e a gente ora e quer aquela resposta de Deus e às vezes parece que Deus não está nos ouvindo. Às vezes acontece que é imprevisível, se não dá, somos capazes de prever, se não somos capazes de prever o futuro, tampouco de decifrá-lo. Aí a gente fica observando situações das quais a gente fica perguntando. E principalmente para nós que creem em Deus, um Deus criador de todas as coisas, que rege todas as coisas, e que nele se encontra todas as respostas que a gente precisa. As reveladas, os segredos ocultos pertencem também a Deus. E Deus tem resposta para todas as coisas, mas parece que em algum momento aquele silêncio ele nos incomoda e orar em secreto e permanentemente orando ali em secreto para confortar o nosso coração, mas Deus não dá resposta. Ou talvez até já respondeu e a gente não quer ouvir a resposta que Deus deu. E o não também significa uma ausência em nossas vidas, visto que a Bíblia relata servos amados do Senhor também que experimentaram momentos de angústia e de terem não como respostas das suas orações, e não foi fácil. Então eu não sou o primeiro, você não vai ser no primeiro nem o último a ter o não de Deus como resposta na vida. Eu lembro de Moisés, que que viu o mar se abrir e sinais e maravilhas no Egito, e fez o povo ir à direção da terra prometida. Um dia ele feriu a rocha, quando deveria ter apenas falado com ele falado com ela para a água jorrar. Salmo 106, 33 diz que Deus se indignou com Moisés porque ele foi imprudente aos filhos de Israel. Moisés orou e não mais foi capaz de pisar na terra prometida. Apesar de ter orado a Deus mais de uma vez para entrar na terra, mas sabe o que foi que Deus respondeu para ele? Chega, Moisés, não fala mais nesse negócio, não vais entrar lá. Se conforme com isso, está lá escrito em Deuteronômio capítulo 3, versículo 25 e 26, se não me engano. Moisés, que fez todo esse trabalho, mas no momento que Moisés, infelizmente, ele fere a rocha a segunda vez, Deus diz não. Moisés insiste em oração e Deus diz, chega, não ore mais por isso, porque eu já dei a minha palavra. Então há momentos na nossa vida que o não de Deus a gente não quer ouvir.
E a gente continua orando, e Deus manda a gente parar, mas a gente continua orando. Não adianta você continuar orando por isso, porque não vai acontecer. Aqui o não de Deus, ele veio como resultado da desobediência de Moisés. Alguns não chegam para nós também, vamos dizer assim, nessas condições. Alguns não chegam nessas condições. Ferimos pessoas, desobedecemos ao Espírito Santo, desprezamos Jesus e perdemos de conquistar coisas importantíssimas na nossa vida. Todavia, o meu justo viverá pela fé, diz o Senhor. Se retroceder, e nele não se comprais a minha alma. Ele disse, o meu justo viverá pela fé. E se ele não retroceder, se ele não recuar, a minha alma, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Esse é um não de Deus. Certa vez, eu lembro que Moisés também orou para Deus curar sua irmã Miriam, que estava de lepra. Ouviu como resposta? Não, Moisés. Agora não. Ela ficará leprosa por mais um tempo. Depois resolvo isso. Lá em Números, capítulo de número 12, versículo 13 e 14. Outra vez, Moisés ora para que haja a cura da sua irmã. Primeiro ele ora para entrar na terra prometida. Ele comete um erro de tocar na rocha pela segunda vez, quando Deus manda ele falar com a rocha. Então, às vezes, o não de Deus vem na nossa vida por conta dos erros, por conta da desobediência, por conta do desprezo que a gente dá, às vezes, à palavra de Deus. E a gente, às vezes, diz, Deus está em tuas mãos, eu entrego nas tuas mãos. Mas, de verdade, a gente não entrega, a gente quer resolver. E aí, a gente passa por cima da palavra de Deus quando Deus diz, não, a direção não é essa, o lugar que eu quero que você fique não é esse, a gente acaba indo. Quantas vezes já oramos pela cura de alguém e a pessoa continuou doente? Quem sabe Deus está a dizer, agora não, preciso realizar algumas coisas na vida dessa pessoa. Resolvo mais tarde, depois, um tempo oportuno, eu vou manifestar a minha glória na vida dela. Precisamos realizar algumas coisas na vida dessa pessoa. Então Deus às vezes está tratando com alguém, Deus às vezes está trabalhando com alguém, e a gente está orando insistentemente, buscando resposta, mas aquela resposta não chega, e a gente, às vezes as pessoas até se frustram, eu estou orando e a oração não está fazendo efeito. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que oração, não existe oração sem resposta. Talvez a oração já esteja sido respondida, porém a gente não teve sensibilidade para ouvir Deus dizer assim, agora não é o momento. Então não é porque você fez uma oração e Deus não ouviu a sua oração. É porque muitas vezes Deus pode estar tratando com essa pessoa, Deus pode estar trabalhando com essa pessoa, e dei a mesma resposta a você que deu a Moisés no caso de Miriam. Não, Moisés, agora não, mais tarde, depois eu vou fazer algo. E realmente aconteceu que na oportunidade Deus curou a Miriam da lepra. Jó era íntegro. Por que não falar de Jó? Jó era íntegro, fazia holocaustos contínuos a Deus por sua família todos os dias. Tamanho era o cuidado e o amor que tinha para com todos. Ainda assim, seus filhos morreram de forma trágica e Jó padeceu horrivelmente, como todos os leitores da Bíblia sabem. E aqui sabemos qual a causa de todos os males da vida desse homem: a ação do diabo como forma de desafiá-lo ou desviá-lo do caminho da salvação. Onde foram parar as orações de Jó? Onde foram parar as orações pela família de Jó? Algumas vezes todos nós já se perguntou o que acontece com as suas orações ou com as minhas orações? Porque parece que, vamos dizer,
é ouvidas ou não é respondidas. Deus estava atento a cada palavra de Jó, a ditas e as não ditas. O mesmo, toda toda a desgraça envolvendo, toda a situação difícil envolvendo a história de Jó, Deus estava ali agindo na vida de Jó, estava agindo na vida do seu servo, para lhe dar o melhor, para lhe conceder o melhor no decorrer da história. Jó precisava continuar acreditando, ele precisava disso, sendo fiel a Deus, mesmo sob a pressão do mundo, que lançava julgamentos esses precipitados e distante de Deus. Julgamentos cruéis sem a sensibilidade da presença do Senhor. Clamo a ti, porém tu não me respondes. Estou em pé, porém para mim não atentas. Isso Jó escreve no capítulo 30, no versículo 20. A gente observa a oração de Jó. Eu oro e tu não respondes. Eu estou de pé, mas para mim tu não atentas, ou seja, tu não me observa. O estar de pé significa urgência, pressa, desespero. Mas Deus estava em silêncio a dizer: agora não, Jó. Aguarda mais um pouco. Estou atento. Você não está orando em vão. Vou responder a sua oração. Mas Jó queria a resposta imediata, como eu quero e você quer. Orar nunca será em vão. Como disse antes, não existe oração sem resposta, não existe oração vã. Jesus mesmo disse: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que se bate, abre-se-lhe-á. E qual de entre vós o homem que pedir pão o seu filho lhe dará pedra? Mateus capítulo 7. Então, o não de Deus, ele parece algo desesperador na nossa vida, mas não é. A gente viu que Moisés, no começo da narrativa que fiz aqui, Deus disse: fala, Moisés, a rocha. Moisés vai e toca na rocha. Por causa do zum, zum, zum do povo de Israel, ele vai e com problemas pessoais e vai e desobedece a Deus e fere a rocha. A rocha simbolizava a Cristo. Então ele vai, e quantas vezes a gente com problemas pessoais, a gente fere pessoas, a gente machuca pessoas, a gente fere o Espírito Santo, a gente machuca o Senhor Jesus, a gente descredibiliza a palavra de Deus na nossa vida, a gente duvida das promessas do Senhor na nossa vida. Então muitas vezes, por isso que Deus nos diz não, porque Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Dentro dessa verdade, a gente orando, a situação continua ruim, ela poderia estar muito pior. Verdade. Sem oração, Deus está trabalhando, ainda que não pareça, ainda que você não perceba. Mas se você está orando e está achando que está ruim, se você parar de orar, vai ficar pior, vai piorar. Poderia prosseguir contando muitos outros casos, muitos outros fatos bíblicos, históricos aqui, de pessoas que receberam o não de Deus. Mas creio que o Espírito de Deus cumprirá o propósito desta mensagem, desta palavra de hoje, no coração daqueles que realmente precisam de resposta. Persevere servindo a Jesus Cristo de um modo digno, honrado com a sua vida. E para os que ainda não creem no Evangelho, para aqueles que ainda não creem na palavra do Senhor, a minha oração é para que no tempo oportuno Deus restaure a sua vida, restaure a sua casa e a sua família, reconhecendo em Deus que nele se encontra toda a justiça, graça e misericórdia. Então receber o não de Deus, quem não já recebeu? O problema é quem entendeu que foi não.
Porque o não de Deus nunca vem para me destruir, para te destruir. Nunca vem para destruir aqueles que estão em oração. Porque Deus ele não pode ser manipulado. As pessoas esqueceram disso. O Senhor não pode ser manipulado. O Senhor não pode ser, vamos dizer, manobrado. Não é uma imagem de escultura. O Senhor não é um boneco de voodoo. O Senhor não é uma criança. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então ele não pode ser manipulado. Quando Deus diz não, ele já mediu a distância. Ele já mediu a altura e as consequências. Quando Deus diz não, 100% de chance de ele não te dizer sim sobre aquela mesma coisa. Moisés insiste depois que Deus diz: você não vai entrar na terra prometida por causa da sua desobediência. Não quer dizer ali que Moisés perdeu a salvação. Moisés não perdeu a salvação, como a gente já ouviu até umas pregações errôneas aí acerca desse texto. Moisés ele não perde a salvação, queridos. Moisés perde a bênção de desfrutar de algo que ele sonhava, de algo que ele almejava. Claro que com a morte de Moisés, Moisés vai para o reino de Deus, vai para o reino dos céus. Mas ele perdeu algo que ele lutou muito para chegar e ver. Então, observe a consequência da desobediência. Faz matar até sonhos. Morrem até projetos quando você desobedece. Está arriscado até os sonhos da sua vida inteira ficar por água abaixo. Porque eu vejo um homem chamado Moisés, diga-se de passagem, o maior líder que os hebreus já teve até hoje. E com certeza Moisés, ao ouvir os relatos da terra prometida, que manava leite e mel, e que era uma terra abençoada e produtiva, assim como o Senhor tinha falado, eu tenho certeza que o coração de Moisés se encheu de expectativas. E pensava: meu Deus, quando um dia que eu entrar lá, eu vou me folgar, me fartar e vou descansar. Mas Moisés, por causa do problema do povo, por causa do problema da nação e o povo falando muito, Moisés absorve aquilo e vai. Deus manda falar, ele vai e fere a rocha. Parece algo simples, mas não é. Porque a rocha simbolizava Cristo, e Cristo não pode ser ferido duas vezes, porque simbolizava na primeira batida que ele teve, aquela primeira batida, simbolizava que Cristo ia morrer na cruz do Calvário. Ele é a rocha, ele que traz a água da vida. Moisés vai e bate na rocha de novo, então ferindo, como simbolizasse, estava ferindo Cristo duas vezes, não pode. E foi por esse ato de desobediência que fez transgredir a palavra que Deus tinha falado com ele, que ele deixou de entrar na terra prometida. Não estou dizendo a você, estou dizendo a você que você vai perder a salvação. Não vai. Eu creio que você é um cristão, uma cristã, uma serva de Deus, um servo de Deus, e que continua lutando pela fé. Mas a desobediência, ela gera consequências pesadas que matam sonhos e paralisam vidas. Paralisam vidas. Moisés, cheio de planos e projetos na terra prometida, não entrou por causa da desobediência. Então, quantas vezes, volto a dizer, a gente fere pessoas? Quantas vezes a gente fere o Espírito Santo? Quantas vezes a gente fere o Senhor Jesus? Quantas vezes a gente fere a palavra, e ferindo a palavra está ferindo o Senhor? Quantas vezes? E quantas vezes? Então eu quero deixar essa palavra do coração do Senhor para ti. Já ouviu o não de Deus? Talvez você esteja no momento e Deus está falando não para você nesse exato momento. Mas você quer um sim. Eu vou fazer de qualquer jeito. Esse não virá assim. Não vira assim. Não de Deus não vira assim. Não é não. E Deus não cria filhos mimados. Deus cria filhos maduros para a vida. Deus cria soldados com maturidades para a batalha. E Deus cria filhos maduros para a vida eterna. Filhos que entendem, têm uma maturidade para entender qual é o maior significado do reino de Deus. Então, querido, querida, amada,
Que Deus os abençoe. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar pela tua vida, tá bom? Querido Deus e eterno Pai, quero aqui estar estendendo as minhas mãos para orar pelos meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Que o Senhor, por graça, bondade e misericórdia, alcance cada um deles. E aonde estiver uma enfermidade, que seja expelida. Aonde estiver a dor, que desapareça. Aonde que tiver o câncer, desapareça. Aonde que estiver, Senhor amado, qualquer tipo de enfermidade, vá embora em nome de Jesus. Senhor amado, doenças no psicológico, doenças na alma, Senhor, feridas das quais estão difíceis de serem saradas. Pai, passa o teu bálsamo e cura esta pessoa, para que ela possa liberar o perdão, para que ela possa entender, Senhor, qual é o real propósito. E aqueles que o Senhor disse não, como já me disse, já disse a tantos outros, que eles possam entender, Senhor, que o não do Senhor não é para derrota, não é para tristeza, não é porque o Senhor não ouve mais oração, não é porque o Senhor não ama mais, porque o amor do Senhor não tem limite. Mas é porque, Senhor amado, existem algumas trajetórias que a gente precisa entender. Quando a gente desobedece, geram consequências. Eu lembro, Senhor, como eu disse hoje, que Moisés ora por Miriam e Miriam está leprosa, Senhor. Mas, meu Deus, o Senhor diz não, meu Pai, para Moisés novamente. E disse que tinha algo lá na frente para fazer com Miriam, que ia curar ela depois. E quantas pessoas na trajetória da nossa vida a gente ora, Senhor, e pessoas próximas que a gente ama e não recebe a cura. E muitas vezes, muitas pessoas, por não entender, Senhor, ficam frustrados, entendendo que o Senhor não ouve mais a oração, mas não sabendo, Senhor, que o Senhor tem um propósito diferente, diferenciado, para tratar com aquela pessoa pessoalmente. Então, Senhor, assim como o Senhor fez com teus servos e vários deles, dizendo não na hora certa, o Senhor fez um reino aparecer e ser solidificado. Eu, Senhor, profetizo na vida dos meus irmãos, que no momento em que o Senhor disser não, é para que a conquista seja maior lá na frente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você que precisa de oração, de alguém, de um parente seu, um amigo seu, de um irmão em Cristo, enfim, qualquer pessoa, deixe o seu nome aqui. Outra coisa, compartilhe a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é poderosa para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então, quando você salva uma alma, você resgatou um bem mais precioso para Deus das trevas. Então, compartilhe a palavra de Deus. Que Deus te dê um excelente final de noite na presença do Senhor Jesus. Tá bom? Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor.